O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um instante. Estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum, também neste mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. Escutamos nas leituras de hoje várias mensagens bonitas e interessantes. Eu vou me concentrar principalmente em 2 mensagens. Primeiro, de que o sofrimento, a renúncia e a cruz faz parte da vida dos cristãos. E a segunda mensagem é que nós não devemos crer que pelo fato de termos fé nunca vamos sofrer, nunca vai passar nada com a gente. Não, o fato de termos fé ou de sermos participantes da igreja não vai blindar a gente dos problemas normais de todo e qualquer ser humano. Esses problemas podem acontecer com todos, inclusive conosco, mas por partes. A primeira mensagem é que Jesus, nas leituras, ele é apresentado como o Messias, ou seja, o Cristo, o libertador, aquele que viria para salvar Israel. Mas muitos pensavam que esse tal de Messias, essa espécie de salvador da pátria, era uma pessoa super poderosa, que não ia sofrer, que não ia ter problemas, que não ia ter dificuldades para poder vir e fazer o que quiser com Israel. E Jesus, que é o Cristo, que é o Messias, porque Pedro mesmo reconheceu em Cristo o Messias, ele é o Messias, o Cristo, o nosso Salvador. Ele, amparado também pela palavra de Isaías, na primeira leitura, que diz que o servo de Deus que vem libertar Israel é um servo sofredor, ou seja, é um servo que sofre, é alguém que sofre, não é alguém que não sente dor, ou enfim, que não tem problemas nenhum. Não, é alguém que vai sofrer, e vai sofrer humilhações, e vai ter o sofrimento, mas no final a vitória vai ser dele. Igualmente Jesus, que é o Messias esperado, que é o Cristo Salvador, ele vem e ele nos esclarece: o Filho do Homem deverá sofrer, deverá ser entregue aos anciãos, vai ser julgado, condenado, vai sofrer a paixão, vai morrer, para depois então ressuscitar. Ou seja, o Cristo Salvador, o Messias libertador, é alguém que passa pela experiência do sofrimento. Não é alguém que aqui em nosso mundo humano vai ser imbatível aqui. Ele vai sofrer, passar pela experiência da dor e do sofrimento, como todo mundo. E para aqueles que seguem a Cristo, no caso todos nós que somos cristãos, católicos, todos aqueles que seguem Cristo, Jesus, ele deixa bem claro: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, aguenta os sofrimentos
e dificuldades que a vida nos traz, que a responsabilidade que cada um tem traz. Não fica fugindo dessas coisas. O problema muitas vezes é que nós seguimos aquela famosa lei, chamada lei do menor esforço. Nós não queremos sofrer, não queremos nos esforçar, não queremos, assim, fazer sacrifícios. E Jesus deixa claro, se alguém quer seguir a Jesus, vai ter que renunciar a si mesmo, vai ter que perder, entre aspas, a sua vida por causa do Evangelho. Mas quem perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho, vai guardá-la para a vida eterna. Então, muitas vezes nós não queremos sofrer. Também Pedro, quando ouviu que Jesus disse que ia sofrer, Pedro repreendeu Jesus, dizendo que não, o Messias não sofre. O Messias não sabe o que é dor, porque ele é todo-poderoso, ele é o libertador. Mas Jesus repreende a Pedro, dizendo que não é bem assim. No plano de Deus, aquele que vem a salvar a humanidade deve passar pela experiência que a humanidade passa, que é uma experiência de dor. E todos nós que somos seguidores de Jesus, se queremos de fato seguir a Cristo, nós vamos passar por experiências de dor, de sofrimento, de renúncia, de sacrifício. Nós somos seres humanos. Se queremos ser bons em qualquer coisa, inclusive sermos bons cristãos, devemos nos esforçar, devemos nos sacrificar, renunciar a muita coisa. Isso faz parte da nossa vida, vida de qualquer um, e também faz parte de nossa vida de cristãos. Jesus, em momento algum, ele disse que seguir a ele seria fácil. Em momento algum ele falou isso. Sempre ele colocou que aquele que quer seguir vai precisar fazer alguma espécie de esforço, sacrifício e renúncia. Se formos olhar a vida dos santos, a vida dos apóstolos, foram vidas fáceis? Não. Foram vidas de sacrifício, vidas de doação, de dedicação, de esforço, de renúncia, em prol do povo, aqueles aos que estavam servindo, e em prol da salvação, em prol da igreja, em prol de Jesus Cristo. Ou seja, os santos foram pessoas que sofreram e passaram por dificuldades, quanto os santos que tinham os seus projetos, tinham as suas ordens religiosas e passaram por dificuldades enquanto estavam nesta vida. Os próprios apóstolos, que viram a Jesus com os próprios olhos, acaso eles foram poupados dos sofrimentos? Não, eles não foram poupados dos sofrimentos. Pedro, por exemplo, morreu martirizado. Ora, mas ele não tinha fé em Deus, não viu o próprio Jesus com os próprios olhos, não depois dedicou-se, não foi o líder da igreja, etc, etc. Mas ele sofreu perseguições, dificuldades e no final morreu martirizado, ou seja, doando o seu sangue pela igreja. Não morreu de morte natural. Todos nós queremos morrer de morte natural, não é? Mas ele não, ele foi morto, foi assassinado, martirizado. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, não viu a Jesus com os próprios olhos, mas ele teve uma forte experiência de Cristo. Quantas dificuldades Paulo sofreu? Sofreu a fome, sofreu o frio, sofreu a prisão, foi perseguido em muitas cidades, teve que às vezes fugir de uma cidade para outra, foi questionado, foi ridicularizado muitas vezes, sofreu perseguição dos próprios fariseus, porque ele era fariseu e depois começou a falar em benefício dos cristãos, então foi perseguido e no final morreu martirizado também. Então, mesmo eles que viram o próprio Jesus de perto ou próximos, tiveram dificuldades. Nós não podemos esperar que podemos viver a nossa fé, o nosso cristianismo, sem passar por nenhuma dificuldade. Eu digo isso porque muitas vezes eu escuto conversas assim, conversas do tipo: ah, padre, como é que isso foi acontecer comigo? Não sei quem da minha família morreu, ou não sei quem está doente, ou deu um acidente, ou fiquei desempregado, ou estou com dificuldades financeiras, ou um parente, um amigo me passou a perna para trás, eu estou aqui, fui vítima de não sei o que, etc. Estou com essa dificuldade, estou com depressão, ou meus filhos estão com depressão, ou alguém está com outro problema. Com que jeito isso foi acontecer comigo? Eu rezo todos os dias, eu vou na igreja todos os domingos e durante a semana, eu contribuo com o dízimo, eu participo de tal e tal pastoral. Como é que Deus foi permitir um negócio desse para a minha vida? Como isso foi acontecer com a minha vida? Eu que faço isso e aquilo. Ou seja, essa pessoa, aqueles que falam assim, é porque tem ideias erradas na cabeça.
Nós precisamos, em muitos casos, purificar a nossa fé. Por quê? Porque muitos de nós pensamos, eu sou uma pessoa de fé, eu rezo, vou na igreja, faço isso, faço aquilo, me dedico a Deus e à igreja, então, portanto, estou livre dos problemas. Nada vai me atingir, nenhuma dificuldade vai acontecer, nenhuma tempestade vai me atacar, nada vai acontecer comigo. Isso não é certo pensar assim. O fato de sermos cristãos, de termos fé, de termos Jesus como nosso Salvador, não nos livra de problema nenhum. Os problemas vão vir, como vão vir a qualquer pessoa. O fato de estarmos na igreja não vai nos blindar, nos proteger, ou vai talvez nos imunizar de nada. Não exatamente. As coisas vão acontecer em nossas vidas. Mas qual é a vantagem então de eu ter fé, de eu participar da missa, de eu ter Jesus como Salvador? Então não tenho vantagem nenhuma? Peraí, tem sim. E muitas vantagens. Porque as dificuldades e os problemas vão vir na sua vida. Mas se você é cristão, se você acredita em Deus, participa da igreja, você vai estar mais preparado e mais forte e vai enfrentar com mais coragem os problemas quando eles vierem, do que se você não tivesse fé. Quando um problema vem e nos atinge a família, faz muita diferença se a pessoa tem fé e se a pessoa não tem fé. Se a pessoa não tem fé, ela facilmente se desespera, se agita, cai no estresse, cai na depressão. Mas se a pessoa tem fé, ela está mais preparada, está mais forte para enfrentar as tentações. Ela está mais firme. Isso está acontecendo comigo, mas com fé em Deus, a força de Jesus, a sabedoria do Espírito Santo, eu vou enfrentar essa situação e vou lá no final obter a vitória. Porque Jesus avisa: quem quiser me seguir, renuncie a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele mesmo disse que ele ia sofrer, mas no final ele ia ressuscitar, ou seja, a vitória final vai ser nossa. Mas Jesus em nenhum momento disse que nós íamos ficar livres de problemas pelo fato de segui-lo. Em nenhum momento. Então, nós às vezes precisamos purificar a nossa fé, no sentido de parar de pensar de que porque temos fé, estamos livres dos problemas. Não. Eles vão vir, como vem a qualquer um. Porém, eu, como pessoa de fé, estarei mais preparado para enfrentar as tempestades. Interessante que quando Jesus caminhou sobre as águas, e Pedro pediu, o que foi que Pedro pediu para Jesus? Era assim, estava numa tempestade, e Jesus veio caminhando sobre as águas. Interessante, o que pediu Pedro? Pedro pediu para que Jesus acalmasse a tempestade? Não, Pedro pediu que ele também pudesse ter a habilidade de caminhar sobre as águas. Ou seja, de poder enfrentar a tempestade e passar por ela até que chegasse a calmaria. Também nós, as tempestades vão vir, os problemas vão vir, as tragédias podem acontecer na minha família. Eu sou padre, por exemplo. Claro, estudei, me considero uma pessoa de fé, estudei, me preparei, me dedico integralmente à congregação dos escalabrinianos, do serviço a Deus, dos migrantes, etc. Mas o fato de eu ser padre não significa que nada vai acontecer, nunca vou ficar doente, nenhuma tragédia vai acontecer na minha família. Não significa isso. Significa apenas que caso acontecer, Deus nos livre, mas caso acontecer, eu supostamente estarei preparado para enfrentar isso. Porque eu ajudo as demais pessoas a enfrentar esses problemas. Possivelmente, quando isso acontecer comigo, eu também, como pessoa de fé que sou, assim como vocês, e com o apoio de vocês, também saberei enfrentar essa situação e atravessar esse momento difícil da minha vida quando vier. Então, assim que funciona. São essas duas mensagens, portanto. A renúncia, o sofrimento, o sacrifício, a doação, o esforço, faz parte da nossa vida de cristãos. Não tentemos fugir disso. Não. Vamos, quando vier, quando for necessário, vamos fazer aquilo que é da nossa obrigação fazer, para que sejamos considerados bons cristãos, bons pais, bons amigos, bons parentes, bons companheiros. Precisamos nos esforçar para que as pessoas digam que a gente é bom. E segundo, não pensar que o fato de termos fé nos livra
dos problemas da vida. Não. O fato de termos fé nos ajuda a enfrentar com mais força e coragem e firmeza as dificuldades quando elas vêm. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.